Boa tarde, professores e professoras. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais essa nossa oficina do Sala Mais. Estão sendo ainda, né? 2 semanas de oficinas e momentos intensos de formação docente, que nos deixa muito orgulhosos aqui, né? Temos tido oficinas fantásticas, como essa aqui de hoje, de pontos a potências, o que muda na avaliação por competências. O tema da avaliação é sempre muito caro a mim e todos nós que estamos aqui, né? A avaliação é sempre importante a gente se desenvolver melhor, evoluir mais na avaliação, porque a avaliação não é só distribuir ponto, né, gente? A gente sempre fala isso. A avaliação é um momento de aprendizagem também, é muito importante, é algo que perpassa a educação há séculos, tá? Nós estamos falando lá da escolástica medieval, a gente já tinha avaliação, talvez até antes, né? Então é uma coisa que faz parte do nosso fazer, né, enquanto professores. Então, sempre muito importante refletir sobre isso, sobre como que nós podemos evoluir e melhorar nas nossas avaliações. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na formação docente, Academia de Talentos Ânima. Sou um homem branco, de cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim tem o fundo da- do simpósio do Sala Mais, é um roxo, assim, lilás, puxando para o rosa, né? Um pouco degradê, assim, escrito entre códigos e corações, que é o tema do simpósio e do Sala Mais. Estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sei que o sotaque me entrega, né? Mas estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, hoje nós temos aqui o super time da avaliação Ânima para fazer essa oficina espetacular aqui. Ela já foi realizada outras 2 vezes nessas 2 semanas e eu tive a oportunidade, né, de acompanhar. Claro, a oficina está muito legal, interativa, interessante e com muito conteúdo que interessa a todos nós. Então, sem mais delongas, eu já passo aqui a palavra para a professora Ju Lopes, que vai começar aqui abrindo oficialmente a oficina aqui com a temática da avaliação. Vamos lá, Ju, seja bem-vinda. Boa tarde a todas e a todos. É sempre um prazer, né, a gente ter essas trocas. E já está começando o semestre, né? Esse semestre aí, segundo semestre de 2025. Tem algumas IESs, né, do Grupo Ânima que já estão com algumas aulas aí para calouros, então a gente já sabe aí que está com a agenda cheia. Eu vou me apresentar, sou a professora Ju Lopes, né? Estou aqui compondo a equipe de avaliação. Sou uma mulher branca, de pele clara, rosácea, né, nas bochechinhas, cabelos longos, um pouco louros nas pontas, com uma camiseta branca e azul, e ao fundo, né, a gente tem aí o modelo do que a gente está trabalhando, né, nesse semestre, do simpósio e também do Sala Mais, que é Entre Códigos e Corações, né, o eu docente nessa era da IA. Vou passar aqui, né, a palavra para os meus colegas, né, desse time da gerência de avaliação, né, a gente está aqui, né, em nome também da professora e gerente, né, acadêmica, que é a Renata Canabrava, ela que faz, né, toda a coordenação, toda a gestão desse processo, né, a gente vai estar aqui, de fato, né, discutindo com vocês. Vou passar aqui, então, a palavra para a professora, educadora e especialista, né, da qualidade, Eliana. Olá, pessoal, professoras e professores, muito boa tarde. Ai, que alegria estar aqui novamente, não é? Nessa interação com vocês, com os colegas. Homero já tão gentil e generosamente nos apresentou, né? A nossa querida Ju, né? Colega, com quem eu tenho assim, muita satisfação em trabalhar, juntamente com o Túlio, que daqui a pouco vai se apresentar. Pois bem, então eu sou Eliana Ribeiro, sou uma mulher negra, de pele não retinta, olhos e cabelos escuros. Eu gosto de usar o cabelo no formato Black Power, tá um pouco curtinho, mas é black, tá? Estou usando óculos com armação vermelha, um casaquinho bege, porque aqui em São Paulo, de onde eu falo, está muito frio, né? Com um colarzinho coral para, assim, colocar uma cor, porque eu sou uma mulher colorida, né? Não sou uma mulher bege, mas a gente vai dando aí um colorido. É,
fundo de tela lilás do simpósio docente do Sala Mais, não é? Como os colegas já disseram, e eu tenho muita satisfação em trabalhar nesse time da avaliação, cuidando mais especificamente da qualidade da elaboração dos itens, e será um prazer, porque esta oficina foi elaborada com muito carinho para vocês, professoras e professores. Vai aí agora você, Túlio. Oi, Eli, obrigado, Ju, Homero, Dani. Boa tarde, professores. Eu sou um homem branco, tenho cabelo liso, escuro, estou usando um óculos de armação preta. Falo aqui de São Paulo também, sou conterrâneo da professora Eliana e desejo a todos uma boa oficina. Obrigada, time. Tá compartilhando os slides só para conferir? Tá aparecendo? Sim, Ju. Ok, muito obrigada, Dani, Homero. Vamos lá então, né? A proposta, né, da oficina de hoje é a gente trabalhar, né, com essa temática de pontos a potências, o que muda na avaliação por competências, né? Essas duas palavras, né, que a gente utilizou exatamente para a gente discutir aqui, né? O que é ponto, o que de fato é potência, né? A gente está mudando a nossa matriz curricular, né, da proposta hoje, né, do ecossistema Ânima de aprendizagem para modelo radial. Então, a gente quer, né, de fato, fazer essa contribuição, evolução, como bem o Homero já trouxe, né, na abertura desta oficina. Então, a gente quer potencializar, né, a aprendizagem dos nossos estudantes. Bom, falando então um pouquinho sobre como é que vai funcionar, né, essa oficina, então qual que é o nosso objetivo? É compreender o propósito e as práticas da avaliação por competências como instrumento para promover aprendizagens significativas, o desenvolvimento integral dos estudantes e a construção de trajetórias formativas alinhadas aos desafios do mundo contemporâneo, né? A gente sabe que é um objetivo ousado, né? Mas que de fato tem aí essa noção do propósito, né? Olhando ali para as práticas avaliativas, olhando para essa competência específica, né? Que a gente quer mobilizar, né? Em termos de desafios contemporâneos com os nossos estudantes. E ao final, né? Deste encontro, a gente preparou aqui, né? Organizando todas as atividades, as discussões, os comentários, né? Para a gente chegar aqui ao final dessa oficina, a gente ser capaz de analisar criticamente as diferenças entre os modelos de avaliação, que a gente está entendendo melhor, né, que não é um ponto por si só, né, uma nota, né, como uma avaliação somativa, mas ela tem uma ideia de potência, né, com várias atividades, vários instrumentos, e aí por isso a gente tem essa particularidade da avaliação por competências, compreendendo esses impactos na aprendizagem dos nossos estudantes, aplicar princípios da avaliação por competências, né? Identificando critérios e estratégias coerentes com os objetivos formativos. E o último ali, né, a gente planejar práticas avaliativas mais alinhadas ao desenvolvimento de competências com foco na aprendizagem significativa, na autorregulação e no feedback contínuo. Então, esses três, né, objetivos relacionados aqui a essa noção, né, daquilo que a gente é capaz ao final desta oficina. A gente está utilizando, né, a metodologia que a Ânima, né, trouxe aí esse semestre, que é uma metodologia de usar a taxonomia da neuroaprendizagem, né, utilizando esses verbos na medida em que a gente vai mobilizando, né, ações, atividades com os nossos estudantes ao longo do percurso formativo desses estudantes. A gente inicia com conectar, depois a gente vai para explorar, a gente expande, né, essa conexão, essa memória associativa, né, de repertório. A gente faz essa evocação, que é a socialização para a gente compreender, internalizar, mensurar, né, e ampliar essa aprendizagem, sempre baseando aí em contexto, né? Efetivar, que a gente vai ampliar essa diversificação dessas aprendizagens, lembrando que a avaliação nesse percurso, né, é uma experiência de aprendizagem, então por isso que a gente foca muito nessa perspectiva da efetivação. Interagir, né, ativar processos interativos, dialógicos, colaborativos, para a gente desenvolver capacidades e habilidades dessa aprendizagem, e avaliar, né, que é refletir sobre o nosso próprio processo de aprendizagem, sobre essa metacognição, né, que a gente espera desses nossos estudantes na medida em que eles percebem que a avaliação é um processo
e uma experiência de aprendizagem, né? Não pode ser um marco apenas no contexto específico de 3 avaliações que a gente tem mais formais no nosso, na nossa concepção da nossa matriz, né? Então, a gente vai utilizar dessa metodologia para trabalhar essa oficina ao longo dessas horas aqui com todos nós, tá? E a gente começa com uma pergunta, né, que vai problematizar a nossa discussão nessa oficina, que é se a gente já parou para pensar sobre o que a gente está avaliando, né, nesse processo, nessa formação e dessa mobilização de habilidades para os nossos estudantes, ou se a gente, de fato, está percebendo aquilo que o estudante sabe ou ele é capaz de fazer com que sabe? E aí, só para exemplificar um pouco, né, assim, essa pergunta, essas 2 perguntas que vão nortear ou vão ser norteadoras aí do nosso processo dessa oficina, eu lembro de um caso, assim, na sala de aula que o professor, né, fez uma atividade com a gente, quando eu estava como estudante, né, de graduação, e eu lembro de um professor falando exatamente isso, assim, eu não estou perguntando se vocês sabem a definição daquele conceito. Eu quero que vocês demonstrem para mim o que vocês sabem fazer com essa definição. E aí ele trouxe, né, vários joguinhos na sala, tentando fazer com que a gente tivesse trocas entre a gente, né? Então a gente precisava do outro, né, para poder conseguir resolver, né, aqueles desafios, né, que eram em cada mesa, né, em cada grupo de trabalho. Então, nesse sentido, a gente conseguiu perceber, assim, como estudante, né, tanto que era significativo a gente saber lidar com aquele saber fazer, né, aquele aprendizado ali. Então, a gente tinha que demonstrar aquilo que a gente sabia, não somente, né, aquela definição, aquele conceito. Então, a gente começa, né, como professores, a tentar ter esse olhar também significativo, né? Aquele nosso estudante, ele precisa saber a definição de fatos, tem que saber, né? Mas a gente precisa aferir e ter essas evidências de aprendizagem a partir do momento que ele demonstra aquilo que ele sabe, né? Para que ele vai saber aquele conceito, aquela habilidade, né? Ele, de fato, ele tem que transformar numa atitude, num valor. Então, ele tem que ser capaz de saber fazer algo com aquilo que ele tem de conhecimento. Partindo disso, a gente vai se conectar, vamos nos conectar, né? Então, sempre começando aí com quebra-gelo, né? Que a gente comenta. Nesse momento, né, a gente vai se conectar com alguns cartões inteligentes, a gente vai se desafiar em conhecimentos, e aí vocês têm aqui, né, o QR Code, que vocês podem acessar pelo celular. Quem está aí com o celular, né, a gente vai colocar no chat o link, né, para poder utilizar aí essa URL, né, para fazer a atividade. E é basicamente, né, 3 perguntas norteadoras também do processo, né, de avaliação, na medida em que a gente vai problematizar a ideia de ponto e potências, e tem algumas respostas, né, para essas 3 perguntas. E aí vocês vão aferir, né, verificar ali se elas são corretas ou elas estão incorretas. Então, a gente vai dar aí uns 5 minutinhos, vou ficar em silêncio aqui para vocês conseguirem ler, né, e responder essa atividade.
Tô vendo aí que os professores conseguiram, né, acessar, conseguiram utilizar ali o aplicativo. Lembrando, gente, essa plataforma, esse aplicativo, né, ele é gratuito, então a gente pode utilizar é, não, qual é a ferramenta? O Wordwall, tá? É uma ferramenta que a gente tem várias formas, né, de utilizá-la, então tem vários templates, vários modelos. É gratuito, não tem limite de estudantes, então a gente pode ter uma sala de 100, 200 alunos, não tem problema, a gente pode utilizar. E aí a gente vai usando, né, em sala de aula, né? O Homero gosta muito de explicar, né, essa noção, né, do uso da plataforma como meta-aprendizagem, né? Então, a gente sempre utilizando aí as plataformas na medida que a gente vai utilizando de fato ali na nossa sala de aula. Túlio, você consegue colocar aqui para a gente, por gentileza, o aplicativo, a plataforma, que eu acho que é legal para todo mundo ter, por favor. Vamos lá, então. Quais eram as 3 perguntas, né? Voltando aqui só para a gente contextualizar. Então, era o que significa avaliar resultados no contexto educacional, o que são potências no processo de avaliação, o que significa avaliar processos na aprendizagem, né? Então, são 3 perguntas aí que a gente inicia, né, para a gente se conectar. O primeiro tem muito a ver com o nosso objetivo, assim, né? Se a gente quer algum resultado, se a gente quer observar se o nosso estudante alcançou algo, né? A gente tem que ter os objetivos mais declarados, né? Deixando mais evidentes, né? O que a gente tem no objetivo da A1, da A2, da A3, né? Principalmente falando dos 3 tipos de avaliações que a gente tem. O que são potências nesse processo de avaliação, né? Que a gente observa que são possibilidades, são interesses, são capacidades, né? Que vão indicar aí aquilo que o estudante de fato está demonstrando, né? Ou seja, ele tem de forma concreta, né, aquilo que ele realiza. E o que significa avaliar processo na aprendizagem, né? Que é esse momento da gente acompanhá-lo, ter um percurso formativo, considerar também, né, as estratégias, a evolução ao longo, principalmente do semestre, né? Quando a gente tem uma turma e vai, né, acompanhando esse estudante. Obrigada, Túlio, colocou aí no chat, viu, professores? O Wordwall, né, que é a plataforma que a gente utilizou aqui nessa primeira atividade. Bom, e o resultado, então, importa, né, mas é o processo que vai transformar. Então, a gente sabe que quando a gente tem aprendizagem e a gente tem avaliação caminhando juntas, a educação ganha propósito e significado. A gente quer trazer, né, essa proposta relacionada à potência, né, para além da competência, no sentido de que existe aí um acompanhamento, um processo formativo, uma intenção, né, com a nossa atividade avaliativa, porque às vezes, eu não sei o que aconteceu com vocês, tá, professores, mas trazendo aqui uma experiência própria, assim, às vezes, principalmente por causa da avaliação A1 que a gente trouxe presencialmente, às vezes a gente acha que o estudante ele está preparado para fazer aquela prova, né? E às vezes a gente nem o preparou para aquilo, né? A gente não utilizou questões abertas em sala de aula para a gente fazer a discussão, a gente não problematizou, né? Para poder ele, de fato, estar mais preparado para aquele momento, né, presencial de ser aferido ali aquele conhecimento, aquela habilidade, aquela atitude, né, específica numa dissertação, né, numa resposta para aquelas questões ou para aquela questão que a gente elaborou, né? Então, a gente sempre preparando os estudantes para aquele tipo de instrumento de avaliação. Bom, e o que a gente vai explorar aqui, né? Falando lá da metodologia, da taxonomia, né? Da neuroaprendizagem, a gente tem alguns princípios que vão nortear essa avaliação por competências, né? O que está mudando agora, principalmente com a matriz radial, né? A gente vem evoluindo. Não tem quantidade de pessoas, tá, professora Lara? Podem jogar muitas pessoas ao mesmo tempo, não tem limite e é gratuita a plataforma, tá? O professor Arnaldo está falando que muitas vezes, né, a gente faz apenas uma revisão de conteúdo sem a preocupação com a aplicação da forma, né, de como a gente quer aferir, né, e ter essas evidências de aprendizagem. Muito bom aí, professor, pela colaboração. Bom, a gente tem 4 princípios aqui para a gente destacar, que a gente quer, né, de fato, implementar, né, perceber, né, e desenvolver isso nas nossas avaliações. A integração de saberes, né? Então, a gente quer avaliar o desempenho dos nossos estudantes de forma articulada com a ideia do chá, né? Que é conhecimentos, habilidades, atitudes, e a gente tem cada vez mais a gente vem falando, né, cada vez mais sobre as atitudes e os valores.
que é muito difícil, né, da gente evidenciar, mas que a gente quer demonstrar isso, né, a partir de alguns comportamentos, né? Então a gente vem trabalhando aí cineticamente, né, entendendo melhor como que a gente afere nessas atitudes e valores. Principalmente na avaliação A3, né, a gente consegue acompanhar isso com trabalho em equipe, né, desenvolver, né, algumas habilidades que a gente chama de soft skills, né, para a gente observar isso mesmo, principalmente de forma individual ou coletiva. O segundo princípio, que é o contexto significativo, a gente vem observando, né, que as avaliações por competências, elas precisam estar contextualizadas, então a gente precisa utilizar situações reais ou simuladas para a gente demandar essa mobilização de habilidades para aquele estudante, né, demonstre aquela competência, então, para além, né, de memorização de conteúdos. Outro princípio que a gente tem da avaliação por competências é essa função formativa. A gente quer oferecer cada vez mais feedbacks, favorecer essa autorregulação, né, a ideia de metacognição, né, para que o estudante ele perceba e tenha consciência do processo formativo dele, daquilo que ele aprendeu, de como ele está aprendendo, né? Então a gente vem trazendo isso como princípio. E o quarto princípio aqui da avaliação por competências é garantir que esses instrumentos eles sejam confiáveis, que a gente tenha critérios mais justos, né, mais declarados, né, e que respeitem aí as diferenças e possibilitem comparação significativa entre desempenhos. Quem acompanha aí o trabalho bem bacana de perto do NAP, assim, eu principalmente tive alunos, né, nesse semestre de 2025/1, alunos, né, que tiveram apoio do NAP, então a gente tem, né, algumas particularidades. Então, avaliação com tempo mais dilatado, avaliação, às vezes, numa sala mais reservada. Então, a gente tem algumas adaptações, né, que refletem aí essas necessidades desses nossos estudantes, né, e respeitando aí essas diferenças. Então, esses são os princípios, né, que vão ser necessários aí para trabalhar a avaliação por competências. A gente está, né, numa unidade curricular, a gente mantém, né, essa concepção na matriz radial, a gente tem a unidade de aprendizagem e na proposta, né, da gente trabalhar o plano de ensino, a gente tem temas, né, conteúdos relacionados a partir da ementa, uma habilidade central e as 4 habilidades progressivas. Isso tudo está sendo, né, percebido ou mapeado, né, para a gente fazer também experiências de aprendizagem na avaliação, utilizando, né, a taxonomia de Bloom, né, que acho que todo mundo aqui conhece, que é utilizar, né, de fato, esses processos cognitivos na medida em que a gente elabora, né, um tipo de instrumento avaliativo, um item, né, seja ele discursivo, objetivo, até uma outra atividade mais prática, e a gente vai, né, se munindo dessas informações para a gente criar ou elaborar, né, essas experiências de aprendizagem na avaliação. Nesse contexto, como é que a gente construiu, tá? Nessa matriz radial. A gente tem, então, na unidade curricular, a gente tem 8 UAs, né? As 6 unidades de aprendizagem são mais específicas em relação àquilo que é composto da ementa. A gente tem as outras 2, né? A 7ª e a 8ª como imersivas, né? Que a 7ª ela está mais relacionada ao projeto da A3, né? E a 8ª está nessa parte da transversalidade, que é uma noção que a gente vai estudando cada vez mais da diretriz curricular nacional. Quando a gente tem as diretrizes curriculares nacionais dos cursos, né? A gente observa, né, as competências, né, específicas, não só do curso, mas também as competências relacionadas aos conhecimentos gerais, aquilo que é transversal, né? Aquilo que a gente vai compor na nossa formação, né? E aí, nesse sentido, a gente também, então, entendemos, né, que a gente tem as UAs, a gente tem as habilidades progressivas e a gente tem um conteúdo. Para isso tudo, a gente criou uma matriz de avaliação, né? Então, a gente olha para toda essa elaboração, né, que o design curricular demonstrou, né, inclusive em outras oficinas, né? Espero que vocês tenham conseguido ir, né? Demonstrando exatamente esses elementos que vão
se constituindo, né, no plano de ensino. Agora, na matriz de avaliação, qual que é a característica que a gente tem do item, né? A gente tem uma ideia de competências estruturantes. Para entender melhor o que significa essas competências estruturantes, a gente fez um mapeamento de todas as diretrizes curriculares, de todos os cursos que a gente tem na Ânima. A gente fez mapeamento de todas as noções, né, da competência desse egresso, né, da formação desse curso. A gente fez de acordo com as competências curriculares, de acordo com aquilo que a Ânima espera. A gente fez também, né, um tipo de mapeamento relacionado às competências do mundo do trabalho. Então, a gente foi fazendo, né, esse mapeamento para a gente chegar em aquilo que a gente espera do nosso estudante. Nesse trabalho, né, esse esforço de mapear isso, a gente chegou em algumas competências estruturantes da aprendizagem. São várias, tá, professores? Mas neste momento a gente vai trabalhar com 2 competências estruturantes, que é a interpretação e o raciocínio lógico. Depois que a gente for, né, evocando, efetivando, né, fazendo toda a metodologia da taxonomia da neuroaprendizagem, a gente vai entender melhor nesse detalhe, tá? Mas a gente chegou nessas 2, que vão ser 2 competências, né, que vão estar compostas ou caracterizadas ali na concepção do item avaliativo. A gente tem formatos do item. O que a gente tem hoje na literatura, né? A gente tem vários formatos do item, principalmente objetivo. A gente tem, né, aquela resposta única, né, que tem o texto base e tem as alternativas, a gente tem a complementação, a gente tem a asserção-razão, que é quando a gente tem uma afirmação porque é a segunda afirmação, né, que ela pode ser uma justificativa da primeira, ou as 2 estão incorretas, ou as 2 estão corretas, né, então a gente também tem outros formatos. O que a gente vem observando, né, a partir desse mapeamento que a gente foi, né, desenvolvendo aí a partir de um trabalho bem intenso, né, e organizado para a gente compreender ali. A gente observou principalmente que a resposta única, ela demonstra melhor, né, como a gente quer aferir a competência, assim como quando a gente tem uma resposta única com sentença para julgamento, né, a gente chegou nesses 2 formatos principais, que a gente vai começar a elaborar os itens objetivos, principalmente, tá? A gente observou também na literatura, né, e numa discussão mais intensa, né, em GTs, em grupos de trabalho, que a gente precisaria trazer alguns suportes para a concepção e a ideia, né, concreta da elaboração desse item. Então, ora a gente tem texto, em alguns momentos imagem, outros em gráfico, e essas noções dos suportes, eles vão trazer, né, uma noção maior de nível de dificuldade. Porque a gente mesmo, quando a gente elabora uma questão, né, um item avaliativo, principalmente um item objetivo, a gente fica muito na dúvida, né? Se aquele item ele é fácil, se é médio, difícil, a gente acaba intuitivamente achando que é médio, né? Para ter uma noção ali, porque a gente não sabe exatamente quais são as características, né, daquele item avaliativo que vai fazer ele ficar fácil, médio ou difícil. E aí tem, né, nessa concepção que a gente foi estudando, né, como a gente consegue determinar ou definir qual que é o nível de dificuldade, né, quando ele é fácil, médio, difícil, a partir da complexidade, né, do item, a partir do formato do item e a partir ali do suporte que vai caracterizar aquele item. Então, a gente tem essa configuração dessa matriz de avaliação, né, a gente tem o ciclo avaliativo, vai acontecer, né, todo semestre, uma composição desse instrumento, a gente tem observado, né, que a gente precisa entender a latência da aprendizagem em termos de competências estruturantes desse nosso estudante. Então, a gente tem lá, quando ele entra, né, o ingressante, até ele finalizar o curso, quando ele forma, né, ou seja, ele está ali como egresso. Então, a gente consegue compreender melhor por ciclos, porque agora, né, na matriz radial, a gente vai ter pelo menos 3 ciclos, né, em alguns cursos a gente pode ter mais. Então, a gente consegue fazer essa aplicação e essa aferição, e aí a gente tem uma retroalimentação desse processo, né, dessa concepção desse item avaliativo. Nessa noção, né, estratégica, a gente vai, ao longo dessa oficina, entender um pouquinho mais nos detalhes, tá, professores? Mas é isso, assim, a gente vai dialogando. E no finalzinho também, a gente separou ali os 20 minutinhos finais para tirar as dúvidas, para a gente dialogar, para a gente ver se alguém ainda não entendeu alguma coisa ou que quer fazer algum tipo de pergunta, tá? Então, vamos expandir.
A nossa equipe aqui, a gente trabalha muito em fazer revisões, né, dos itens avaliativos. A gente faz a revisão dos itens avaliativos da A1, né, que são os itens mais discursivos, e os itens avaliativos objetivos da A2, né? Então, a gente faz muito essas revisões. Trazendo essas revisões para o nosso cotidiano, do nosso cotidiano para vocês, a gente trouxe aqui, então, o jogo dos 7 erros, que é o que a gente mais vê recorrentemente, né? Alguns erros, algumas inconsistências que a gente encontra. Então, considerando uma abordagem avaliativa por competências, a gente trouxe esse jogo dos 7 erros. E agora, né, eu vou passar aí para a Eliana trazer aí essa concepção para a gente, por favor. Ok, Ju, obrigada. Ó, pessoal, quantas explicações elucidativas, né, que a Ju traz aqui para a gente. E aí a gente vai seguir agora, né, como ela já anunciou, com esse olhar mais cuidadoso, pensando aí na qualidade da elaboração dos itens avaliativos, né? Nós começamos então aqui com uma análise, né, de item discursivo. Então, a gente tem aqui a prova com o cabeçalho, as informações todas que constam, né? E a questão. Olha, vamos olhar aí para esta questão. Um item discursivo que traz: por que a água potável é essencial para a saúde pública? Vamos olhar para essa questão, né? E aí, buscando, então, identificar, não é? Localizar as inconsistências. Nós optamos por este vocábulo assim mais brando, né? Inconsistência. Mas na verdade a gente está, né, olhando assim, quais são os erros, né, que aparecem, como é que esta questão ela pode vir, né, ou ela poderia vir trazendo elementos nesta perspectiva da avaliação por competências. Então, assim, nua e cruamente, nós identificamos aí um primeiro erro ou uma primeira inconsistência, não é, que fere aquele primeiro princípio que em algumas telas atrás a Ju apresentou, não é? Que é o princípio da contextualização. É importante que haja aí o contexto para situar o estudante. Não é? Então, na medida em que não há um contexto, não é? Em que a questão ela é desprovida de um texto base, não é? Que não situa o estudante, sem problematizar o tema, sem situar, o estudante ele não tem o elemento principal, podemos dizer assim, para abordar a resposta, já que ele deverá desenvolver uma escrita, né? Estamos falando de um item discursivo. O seguinte: a intencionalidade avaliativa não explícita, não é? Vejamos aí, o enunciado não deixa claro quais competências ou habilidades estão sendo mobilizadas. Vejam, uma pergunta, né? Iniciada, vejam, a questão toda, ela já é uma pergunta, né? Ela é uma interrogativa direta, é uma pergunta, não é? Porque a água potável é essencial para a saúde, assim, é simplista, né? O terceiro erro, ou inconsistência, o escopo de resposta não definido, né? Nós não temos aí a indicação dos limites temáticos, né? E o que isso pode causar, não é? Isso pode levar o estudante a abordar o tema ou de forma superficial, com muita dificuldade, trazendo aí, não é, muita dificuldade em organizar a sua resposta, né? Já que não está definido qual é o escopo da resposta a ser apresentada. O erro seguinte, não é? A ausência de referência bibliográfica. Veja, como é importante que haja, então,
falando dos elementos, acho que aqui no momento deste erro, né, da identificação deste erro, a gente considera muito oportuna a possibilidade de falar de todos os elementos, mas principalmente da apresentação de um texto base, né, com a referência bibliográfica, uma citação, né, e essa citação com a indicação da referência. Ou ainda que não haja uma citação com referência, que seja uma escrita de autoria própria, também é importante que a professora, que o professor, não é, assim identifique autoria própria. Aliás, a respeito destes elementos do item avaliativo, vocês poderão encontrar lá na plataforma ECOA a trilha de elaboração de itens avaliativos, muito bela e assim, competentemente organizada, pensada pelo professor Homero, nosso colega, não é, que nos apoia também neste trabalho de refinar o nosso olhar, não é? Homero, depois que eu apresentar os erros, você fala um pouquinho da trilha, aí ele vai colocar o link lá também no chat, tá? Então, este é um elemento importante, porque orienta o estudante, não é? Qual é o referencial teórico? Qual é o autor que vai auxiliá-lo na ancoragem do tema, ok? O seguinte, critérios de correção não claros, né? Quer dizer, a falta de direcionamento pode comprometer a validade e a equidade da avaliação. Aliás, este elemento, né, critérios de correção não claros, ele é um dificultador tanto para o estudante quanto para o professor, para a professora, né? Quer dizer, é saudável, mais do que isto, é uma informação que ampara, sobretudo no momento do feedback, tanto o estudante, né, quanto o professor. O estudante, no momento da elaboração da resposta. O professor, no momento de levar a devolutiva, de conversar, não é, com o estudante sobre o que ele fez, não é? Mas aí ele diz assim: olha, professora, não é? Eu quis dizer. Então, cuidar deste critério, não é? Ou rubrica, evita que ele puxa e estica na hora do feedback, ok? O seguinte, não é? Essa é assim, esse é um tipo de questão que só favorece uma resposta memorizada, né? Ai, por quê? Por que isso? Ah, porque é, né? Parece aquela dúvida que criança tem, né? Ai, por quê? Ah, porque é assim, não, porque é assim não é resposta, né? Então, vejam, até a criança sabe, porque é assim não é resposta. Então, um item como este, ele só vai permitir uma resposta muito decorada, não é? E não é isto o que uma avaliação por competências orienta, não é? Porque isso não vai levar à mobilização de nenhuma habilidade. E o sétimo erro, né? É uma questão, é um item que não estimula a integração de conhecimento. Porque vejam, gente, né? Esse tipo de questão, muito pelo contrário, ele só fragmenta o saber, né? Assim, o quanto urge, o quanto é importante que os nossos estudantes entendam isto, não é? Que na vida prática, para as ações mais simples, é importante, é necessária a mobilização de muitos conhecimentos, né? E a aula é o evento em que isto deve ser propiciado. Aliás, quando a Ju fala, quando ela falou sobre o professor, né?
Não é interessante para mim saber o que vocês sabem. Eu quero saber o que é que vocês sabem fazer com esse conhecimento. E como a gente lembra das falas significativas dos nossos professores e professoras, não é? Também tem uma fala significativa na esteira disto, que é assim: o professor dizia, conhecimento parado? Nada, não é? É uma erudição que vira uma ilustração. Conhecimento bom é aquele que muda as nossas vidas, que modifica os nossos fazeres, né? E como isto impacta na vida da gente, porque isso impactou muito na minha vida. Conhecimento bom é o que transforma as nossas vidas, ok? Homero, vamos quer falar agora sobre a trilha, por favor? Gostaria, Eliana, e Por favor. sobretudo comentar a questão anterior, que ela favorece o chute, né, gente, do aluno. Falou, poxa, mas tem chute em questão dissertativa aberta? Claro que tem. Como que o aluno chuta numa questão dessa? Ele escreve qualquer coisa. Ou seja, ele lembra que o professor falou algo um dia numa aula e ele escreve, porque uma pergunta como essa aqui dá margem para isso, para ele escrever qualquer coisa ali. E quais critérios nós vamos utilizar para corrigir isso, né? Aí ele está fugindo do tema, mas o tema está tão aberto que qualquer coisa que ele falar aqui sobre água e saúde pública, né? Ou seja, eu preciso escovar os dentes, por isso quem pode, sei lá, qualquer coisa que ele colocar aqui tá cabendo. Então, ele favorece o chute. Nós não queremos que o aluno acerte no chute, né, gente? Nós queremos que ele demonstre que ele adquiriu as habilidades, as competências que nós esperamos dele nessa ou naquela UC, por exemplo. Nós não queremos que ele acerte no chute, nem numa questão objetiva, fechada, e nem numa questão aberta, dissertativa, por exemplo, discursiva, como essa, né? Bom, e sobre a trilha, que a Eliana já fez a propaganda aqui, né, gente? Nós aqui da formação, preparamos uma trilha sobre elaboração de itens avaliativos. Nós já fizemos formações no passado, quem já está aqui conosco há algum tempo, já me conhece há algum tempo, nós já fizemos formações síncronas e gravadas sobre as trilhas de elaboração de itens, sobre elaboração de itens. E dessa vez nós elaboramos uma trilha assíncrona, para ficar mais ágil, mais rápido e ampliar o alcance dessas trilhas, tá? Elas estão no ECOA. Então a gente consegue acessá-la pelo ECOA e fazer. Eu fiz sobre itens discursivos e também sobre itens objetivos. Estou falando, eu fiz porque é o que apareço nos videozinhos lá, falando um pouquinho dos aspectos das questões, né, da elaboração de itens. Mas é sempre a primeira do plural, né, gente? Sempre o nós, né? A gente não faz nada sozinho nesse mundo, né? Então, assim, sempre na primeira do plural. Mas nós colocamos essa trilha para facilitar isso, passo a passo, tá? Como que a gente elabora um bom item avaliativo, como que nós podemos melhorar e evoluir também nas nossas avaliações. Eu coloquei aqui o link aqui no chat. é, Algumas pessoas estão relatando dificuldades, né, para acessar. Eu coloquei ali uma observação que é sempre clicar no botão sign on único da empresa, porque é ali que a gente que leva para a autenticação. Mas eu vou colocar aqui agora também um manualzinho de acesso ao ECOA, porque lá nós temos não apenas esse curso, né, gente, essa trilha de elaboração de itens, mas muitas outras coisas. O ECOA é o nosso espaço de formação de cursos institucionais. Então, eu vou colocar aqui um material de como que a gente pode acessar essa trilha lá, tá? Então, de novo, tem essa de itens discursivos e depois também de itens objetivos, passo a passo, alternativas, gabarito, distratores, né? Eu sempre gosto de falar dos distratores, né, Leandro? Que é a parte mais criativa, por exemplo, a elaboração de uma questão, texto base, eu falo de cada um desses componentes de uma boa questão, explico por que que eles são assim, e no final dou o passo a passo como que nós construímos uma boa questão, espero que possa contribuir para vocês aí, para melhores questões, né? Eliane, devolvo a palavra. Obrigada, Homero, obrigada, não é, é, pelas orientações, né, por nos apoiar
aí no trabalho, não é? Essa generosidade de lembrar que é isso mesmo, fazemos tudo juntos, né? E juntas, e assim que é bom. E a observação que o Homero faz, né, da questão discursiva de que nós comentamos, poxa vida, né? Às vezes a gente elabora itens que, como este, são tão oceânicos, eu adoro essa expressão, quer dizer, é uma imensidão de coisas, não é? Que o estudante pode trazer, não é? E aí ele vai, depois, na hora do feedback, ele vai justificar, mas eu falei sobre água potável, né? E aí o professor é obrigado a aceitar o que o aluno escreveu, e enfim. Agora vamos olhar aqui a sugestão de reformulação desse item, tá? Pensando aqui, pessoal, olha, é uma sugestão. Nós sempre podemos melhorar, não é? E aí a gente lembra, aproveita para lembrar, não é? Que mesmo quando um item ele é produzido com o apoio de inteligência artificial, não é? O quão necessária é a edição pelo professor, pela professora, né? E aí eu lembro uma das falas, não é, da professora que abriu o simpósio, Marta Gabriel, que ela falou muitas coisas bacanas, mas uma me pegou, né? Ficou, que eu pensei, eu quero levar isso lá para o Sala Mais, não é? Se nós não temos um pensamento crítico, se nós não exercitamos o pensamento crítico, a inteligência artificial, ela não nos apoiará. Neste sentido de que nós não vamos reformular, não é? E trazer para próximo da excelência aquilo que a inteligência artificial nos devolve, não é? A partir do comando que nós damos a ela, não é? Então, a importância de, ainda que com o apoio de inteligência artificial, a gente melhorar, buscar sempre a melhoria do item. Então, vamos ver este aqui, né? Daquela questão, por que a água potável, não é importante para a saúde pública, né? Então, imagine que você atua como agente de saúde em uma comunidade com histórico de surtos de doenças relacionadas à água contaminada. A prefeitura está organizando uma campanha educativa e pediu sua colaboração. A Agência Brasil afirma que os piores resultados foram observados em Porto Velho, com apenas 41,74% da população tendo acesso à água potável, seguido de Ananindeua, Pará, com 42,74%. Santarém, com 48,8%. Rio Branco, com 53,5%. E Macapá, com 54,38%. Indicamos aqui a fonte, né, que é necessária a indicação, e seguido de um enunciado com o comando, né? Elabore, assim, vocês estão vendo que há palavras que estão aí marcadas, não é? Em roxinho, que propositadamente nós destacamos. Elabore um texto breve, explicando objetivamente e de modo fundamentado por que o acesso à água potável é essencial para a promoção da saúde pública. Utilize exemplos reais ou hipotéticos e relacione aspectos sanitários, preventivos e sociais. Bom, inegavelmente que do que estava para o que nós temos agora, o item já melhorou significativamente, né? Então, o que é que em que essa versão está melhor, né? O contexto de partida, né? Então, ele já ajuda a delimitar o foco conceitual esperado. Nós temos aqui saúde coletiva, saneamento, educação em saúde, né? E me chama a atenção, não é? Porque, vejam, por que a água potável é importante?
diferentemente de quando a gente diz, não é? Porque explique, não é? Porque o acesso à saúde, à água, desculpe, porque o acesso à água potável, né? Uma coisa é só a água potável, outra coisa é o acesso à água potável, o que já põe em foco para o estudante atento, não é? O fato de que nem todas as pessoas têm acesso à água potável. Então, vejam como já muda significativamente para dizer a respeito da importância de delimitar, de apresentar caminhos para uma abordagem. A clareza conceitual, não é? Orienta o raciocínio do estudante, delimitando o escopo conceitual e tornando mais transparente o que está sendo avaliado. Não é? Como já foi dito, né? Evita-se aquele puxa-estica, né? Favorece que o estudante siga por um caminho. E a mobilização de competência, que para este modelo de avaliação por competência, que se segue, obviamente, não é logicamente, a práticas docentes, não é? A aprendizagem por competências, permite mapear, um item como este permite mapear objetivamente competências em saúde coletiva, prevenção e cidadania. Né? E aí, eu acho que os professores, não é, poderiam escrever lá no chat, né? Em que mais esse item poderia estar ainda melhor, não é? O Homero, se quiser comentar também, a gente sempre gosta, né, de dar uma provocada assim no Homero, porque ele ajusta, sabe, gente, assim, não é? O foco da câmera, e ele sempre traz alguma coisa para além. E a gente provoca. Assim, Eliana, né? Eu diria, por exemplo, tá pedindo para dar exemplos, né? Utilize exemplos reais ou hipotéticos, tal. E aqui eu pediria, assim, dê dois exemplos, ou cite um exemplo, sabe? Tá. Já delimitando até A o quantidade. foco, a quantidade para o aluno, assim. Eu Ótimo. acho que é muito legal quando a gente coloca isso, sabe? Ou você passa duas propostas, né? Sempre já delimitando bastante, assim, facilita o entendimento do estudante do que ele tá, que ele tem que fazer e também a resposta na hora da gente avaliar, né? Porque, por exemplo, utiliza exemplos reais, ele poderia dar quantos exemplos, né? Ele poderia, aí na hora de corrigir a gente tem mais problemas para usar critérios. Aí quando a gente delimita, facilita muito. Nossa, perfeito, não é? Nós não podemos criar também, gente, na elaboração do item, problemas para nós, né? Acho que é legal isso que o Homero traz, porque a gente vai calibrando aquilo que é importante para avaliar competências no estudante e também para nós, docentes, tanto no momento da correção quanto no momento do feedback. Perfeito. E uma coisa legal também, né, gente, de colocar ali, né, breve, às vezes colocar ali em 15 linhas, né, em 2, 3 parágrafos, né, delimitar também o que significaria breve, né, para deixar também mais equitativo ali, né, o que cada estudante responderia, aquilo que a gente também avaliaria, tá? Muito bem, Ju, porque quando Perfeito, fala um Ju. breve texto, né, o que é breve para mim pode não ser para você, né? Então, quando a gente delimita o tamanho também, é muito bom isso. Olha, que bacana, não é? Que bacana, porque a gente vai juntos e juntas ajustando, não é? Obrigada, queridos. Acho que a gente pode seguir, né, Ô, Ju? Eliana, Tá. só mais Sim, uma coisa, tá? claro. Assim, o comando, né? Elabore um texto explicando objetivamente que modo de fundamentação, de modo fundamentado, porque o acesso é essencial para a promoção da saúde pública. Ótimo, né? Eu colocaria utilize ou é, proponha duas soluções, sei lá, a gente pensaria melhor isso, né? Tá. Mas no recorte do texto base, ele traz dados, né? Ali 41,74% da população, tal, e o comando não utiliza isso. Então,
sei lá, se eu estivesse editando o texto base, eu também tiraria, porque eu estou dando dados para o aluno que não necessariamente eu estou pedindo para ele utilizar na resposta. Então tá, para assim, né, gente? Eu estou julgando uma questão que não foi eu que elaborei, né, claro, É, mas eu estou dando dados para ele que ele não vai utilizar. Então, eu acho que isso confunde. Ao tá. menos que eu peça no meu comando para que ele pudesse avaliar, por exemplo, né, a questão em outros lugares no Brasil, em Porto Velho, no É. Santarém, em Rio Branco, se eu pedisse ele para comparar isso, né? Mas no caso, o enunciado não pede, então eu tiraria, eu deixaria, eu cortaria do texto base. É um Obrigada, professor Homero. colocou. Você chama, desculpe, Ju, é, você chama atenção a algo importante que eu gostaria de dar continuidade pensando na palavra acesso. Então, uma sugestão também, se quisermos aproveitar esta informação bem preciosa aí do texto base, é, vamos dizer assim, otimizar esta ideia do acesso, não é? E pedir alguma para que se comente a respeito, não é? Da desigualdade de acesso, não é? Eu acho que a questão poderia ir também, poderia conduzir também para essa direção, não é? Há possibilidade também, mas você dá uma orientação aí bacana para aproveitar melhor essa informação, senão ela não se faz necessária. E Mas se eu quando eu for. falei antes, né, que Uhum. da gente, por exemplo, pedir dois, né, enumerar o que nós estamos pedindo, deixar bem claro Isso, isso, eu falei para isso. correção e tal. E, gente, a gente tem que sempre lembrar, né, nós trabalhamos em pares. Pode ser que o meu par esteja corrigindo uma questão minha de prova. Então, quando eu deixo isso claro, eu facilito o trabalho dele também, o entendimento que ele vai ter da nossa questão, né, da minha questão, e também para que ele possa corrigir com mais qualidade e critério também. O trabalho em pares também exige esse cuidado, né, gente, com o outro professor ou Uhum. professora que está conosco. E o trabalho em pares também favorece a elaboração de questões mais, não é? Ainda melhores, não é? Porque são olhares distintos para a mesma produção, e é isso que se espera que aconteça. A gente compreende os dificultadores, mas quanto mais os pares também puderem trabalhar juntas e juntos, não é, na elaboração do item, tanto melhor. Não é? Ju, você ia dizendo algo, querida. A professora Elaine colocou aqui no chat uma sugestão super bacana, que isso Sim. poderia trazer uma comparação, né? Então, assim, trazer no enunciado, trazer no comando essa noção daquilo que está sendo posto no texto base, né? Então, comparar, analisar, trazer, Isso. né, elementos do texto base. E assim como outro professor que o Homero endossou aqui, que é muito bom, trazer também tópicos, né? Tópico comando 1, comando 2, 3, A, B, C, né? Por exemplo, também facilitaria ali o raciocínio tanto para o estudante quanto para o professor também corrigir, né, aquele item avaliativo. Perfeito. Gente, posso dar sequência, Eli? Por favor, Ju. Aí Obrigada, a obrigada, gente, colega. eu que agradeço, gente, assim, é sempre importante, né, essas trocas e a gente sempre aprende de cada vez mais. Agora chegou a hora de vocês, professores. A gente está falando aqui, ó, foi super intencional, tá? Porque a gente queria exatamente observar se vocês estavam prestando atenção, que agora chegou a hora de vocês. Vamos lá para a versão, então, docente do jogo dos 7 erros. Então, são 7 deslizes, né, que a gente vem observando. Então, é um joguinho ali, né? São 2 etapas, 2 fases, e cada fase, o que eu quero que vocês prestem atenção é que tem números. Então, finalizou na primeira fase, tem um número de 2 dígitos, vocês têm que anotar. Acabou a primeira fase, vai para a segunda fase. A segunda fase tem 2 números, né? Os números, né, ali para a gente anotar para poder depois colocar esses 4 números, né, que vão aparecer para depois aparecer uma mensagem final
na terceira fase, digamos assim. Vocês estão preparados para provar que o olhar de vocês de educador vai além da superfície? Este é o momento, viu? Primeiro, é um quiz com algumas perguntas, com texto e imagem para a gente observar. E a segunda fase é a lupa, que está tudo no escuro. Então, a gente vai tentar encontrar com a lupinha, né? Quais são os erros, tá, gente? A gente vai totalizar 7 erros, né? Na medida em que a gente passa pelas duas fases. O Túlio acabou de colocar aqui no chat o link para vocês acessarem, quem está ali no computador ou pelo celular. Quem puder também estar lá pelo celular, pode escanear também utilizando ali outro recurso. Então, a gente vai dar aí 10 minutinhos para vocês responderem, né? A gente vai fazer silêncio aqui para vocês conseguirem se concentrar. Vamos lá? Bora!
Conseguiram finalizar, professores? Conseguiram? Estão achando aí no escuro? Sim, a Dani, professora Daniela, a da Lupa é sempre mais complexo, né? Verdade, Tati. Travou? Não está conseguindo passar de fase? Às vezes voltar. Beleza, então vocês estão feras agora nos 7 erros, né? A senha é 7062, prof, Paulo. Tenta aí, 7062, tá? Se eu travou, às vezes é por causa da lupa, né? Não? Que aí tem que voltar na lupa novamente. Aí volta pelo link, né? Às vezes você consegue novamente, viu? Gente, uma brincadeira aqui, né? Só para a gente expandir um pouquinho mais, viu? Agora a gente vai falar dos itens objetivos. Com a palavra Eli. Vamos lá, Eli. Obrigada, Ju. Gente, então vamos seguir aqui, né? Vamos expandir um pouco mais, analisando agora um item objetivo no jogo dos 7 erros, né? Então, a ideia é identificar e comentar as inconsistências que podem ocorrer na elaboração dos itens avaliativos, né? Mas assim, muito afim de a gente ligar o nosso botão de alerta, né? Justamente evitando que estes erros ocorram. Alerta ligado, fica mais fácil de evitar, tá? Até porque nas nossas interações pedagógicas, não é? Nós buscamos, ou estamos atentas e atentos, né, para empreendermos uma aprendizagem significativa junto aos nossos estudantes, né, de modo que faça sentido para a vida deles, as nossas, né? Então, a ideia de analisar aqui esses itens, esse item objetivo, é justamente trazer para a nossa atenção. Então, olha só, vamos observar este item. A marca é importante para a empresa porque tem um papel essencial. E aí, as 5 alternativas. A marca ajuda a empresa a vender. B, a marca é bonita e atrai o público. C, a marca comunica alguma coisa. D, a marca serve para ser lembrada. E a marca tem alguma coisa em cima da minha da minha tela que eu não consigo. É usada em propagandas. Usado em propaganda. Obrigada, Ju. Pronto. A marca é usada em propaganda. Olhem só, vamos observar aqui a primeira inconsistência. A semelhança do que nós vimos lá no item objetivo. Falta total de contextualização. Olhem este texto, não é que vem antes das alternativas. É uma informação que não localiza, não contextualiza, não situa o tema, problema, né? É um caso prático, um cenário que impossibilita, né, a mobilização de competências. O que se quer avaliar aqui, né? Uma sugestão, então, a melhoria esperada? Ora, um parágrafo introdutório com dados, uma situação-problema, ou um trecho de autor, não é, que poderia orientar melhor a análise. Então, lembrando que o texto base é o texto de estímulo para a apresentação do tema e inserção do estudante no tema-problema. Né? Afinal, de que se trata esta questão? A segunda inconsistência. A vaguidão do enunciado. Né? A generalização total. Quer dizer, se é vago, se é genérico, ele não conduz
O enunciado não delimita o foco da avaliação, nem apresenta um contexto ou um objetivo claro, né? Então, aí o perigo é o que se pretende avaliar, né? A melhoria esperada também seria contextualizar, além de indicar qual aspecto da marca será avaliado. O posicionamento, a identidade, a estratégia, né? Uma vez que o que se tem aqui como um texto, que a gente não sabe aqui se é um texto base, o que é isso, né? Se a fala de alguém que não foi indicada, a marca é importante para a empresa porque tem um papel essencial. Isso é absolutamente vago e genérico. A seguinte, Jô, por favor. Um terceiro problema, né? Um terceiro erro, inconsistência. O baixo nível de complexidade cognitiva. Ora, exatamente porque a questão ela sugere vaguidão, né? Generalidade, o estudante pode responder corretamente por eliminação ou chute, sem compreender profundamente o conceito de marca, né? Ainda que ele desconheça o conceito de marca, ele pode aqui, por eliminatória, chegar a resposta, ao gabarito, né? Mas o item está tão ruim, né? O seguinte, alternativas muito próximas ou redundantes. Quer dizer, elas meio que se repetem, né? Elas também, elas também apresentam este caráter de vaguidão, de generalização. Então, a gente orienta, né, para que garanta que só uma alternativa seja plenamente correta. Os distratores, eles se constituem em respostas incorretas, mas precisam ser plausíveis. Eles também não podem ser absurdamente, eles não podem trazer explicações absurdamente desconectadas daquilo que é o gabarito. As demais, então, os distratores, devem ser claramente erradas ou parcialmente corretas, com falhas conceituais, facilmente identificáveis por quem domina o conteúdo, não é? De tal maneira que se o estudante sabe, se ele apreendeu para si, se ele detém este conhecimento, ele saberá identificar que os distratores são respostas, são alternativas incorretas e onde está a incorreção em cada um deles, em cada um dos distratores. A melhoria esperada é formular alternativas que sejam distintas entre si em conteúdo, abordagem e validade. Seguinte, João, por favor. Eli, você quer comentar sobre a escrita? Tá tudo a marca, né? Tá, beleza. Eu ia deixar para o final, mas eu já antecipo. Então assim, né? Para além do que está aqui nas alternativas, olha só, pessoal. Nós deixamos esta escrita que traz a repetição em cada uma das alternativas do sintagma, né? Da expressão. A marca. A marca aparece em todas as alternativas, gabarito e distratores. Na verdade, assim, não há um consenso sobre o uso desta expressão repetidamente em todas as alternativas, que isto seja um erro ou um problema, não é? Há quem construa desta maneira, há quem prefira resolver esta questão da escrita colocando uma expressão lá no enunciado, né? Desta maneira, a principal característica da marca está apontada em,
né? Aí, ó, começa, ajuda, é bonita, comunica, serve, é usada, né? Então, não há um consenso, mas a gente deixou aqui justamente para trazer um pouco dessa provocação, tá? Obrigada, Ju. Seguinte, vejam, a linguagem simplificada em excesso e imprecisa. Está muito simplista a escrita destas alternativas, né? Expressões como a marca é bonita, um tremendo juízo de valor, né? É bonita como? Assim, é bonita para quem, né? Ou, vejam essa outra alternativa, né? Ela serve para ser lembrada, né? São escritas, são textos de alternativa pouco técnicas e não contribuem para a avaliação de competências, né? Aliás, lembrando que a complexidade maior ou menor do item avaliativo A2 localiza-se justamente no grau de sofisticação no sentido de levar o estudante a uma leitura crítica, né? Nível de sofisticação é nesse sentido. Justamente na elaboração das alternativas, né? São as alternativas que vão indicar aí o nível de complexidade dos itens. Aí a gente chama bastante atenção para isso, né? Então, uma melhoria esperada seria formular alternativas que, sendo distintas entre si, né, elas tragam, então, conteúdo, abordagem e validade característico, né, de cada uma delas. A seguinte, a número 6, né? Não há alinhamento claro com uma competência. Então, vejam, quando a gente aponta, né, quando a gente apontou aí os erros anteriores, né, eles sempre esbarram na questão de que a competência não está aqui, ela não propicia a identificação, né? Não há alinhamento claro com uma competência. A questão não explicita nem permite inferir qual competência. Se é uma competência profissional, técnica, comunicação, né? Qual está sendo avaliada. De tão simplista, vazia, vaga, ela é. Né? A melhoria esperada, né? Antes de escrever o enunciado, identifique a competência ou habilidade específica que a questão pretende aferir, né? Então, a gente está aí, ó, nos jogos dos 7 erros, não é? Vendo, não é? Assim, há uma ordem a ser eleita quando nós vamos elaborar um item, não é? Então, identificar a competência ou habilidade é algo muito importante, não é? Antes de a gente começar a escrever uma questão ou comandar a inteligência artificial que nos traga uma questão. Então, exemplo, analisar o papel estratégico da marca na construção da imagem da organização no mercado. Okay? O seguinte, Ju, por favor. Vejam, gente, não há um comando. Nós deixamos esse erro para ser aqui apontado por último, não é? E colocamos a questão em cada tela anteriormente apresentada, exatamente para fixar aí, não é? Para vocês, o quão estruturalmente o item, ele é capenga, ele tá aí, né? Visivelmente a gente identifica que falta algo. Não há um comando. Não há o comando, assinale dentre as opções, né? A alternativa correta, ou assinale a alternativa correta. O comando da questão é genérico e vago. Né? Na verdade, nem há comando, porque o comando ele é expresso por um verbo no imperativo.
A melhoria esperada, então, seria um comando claro, intencional, orientado por uma ação cognitiva compatível com a competência que se deseja avaliar, né? Então, um exemplo, assinale a opção correta, né? Tendo em vista, não é, as orientações do texto base, no que compete à orientação tal, 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 assinale a opção correta. E sempre solicitando que se assinale a opção correta. Comandos negativos, não é? Não são comandos a serem utilizados, não é? Segundo a orientação, né, das questões lá, segundo a orientação do INEP, não é? As questões ENAD não trazem orientação para assinalar a alternativa incorreta e nem é uma orientação válida do nosso ecossistema. Então, estou aqui chamando a atenção, não é? Porque não raro nós nos deparamos com o comando pedindo para assinalar a alternativa incorreta. E por que não assinalar a incorreta? Porque isto faz com que se privilegie o erro em detrimento do acerto, né? E o que nós queremos é trabalhar com o acerto, o que o aluno sabe, não valorizar aquilo que é incorreto. Bom, outros aspectos relevantes, né? Lembrar de indicar a fonte teórica ou a referência bibliográfica. Se o texto base contém uma citação, que esta citação venha seguida da referência conforme a ABNT, né? E, por fim, identifique a chave de resposta e apresente justificativas pedagógicas para as demais alternativas, com o objetivo de promover feedback formativo ao estudante. Então, conforme já foi lembrado aqui anteriormente, né, quando nós trabalhamos, e nós trabalhamos em pares, não é? É a nossa dupla, é o nosso colega, a nossa colega que vai olhar o item também, não é? Então, assim, para que saiba qual é a resposta. Então, é importante apresentar a chave de resposta identificada como correta ou incorreta. E trazer justificativas. E nós também chamamos atenção, pessoal, para que a justificativa de cada alternativa, né, ela seja específica a cada uma. Por que que a resposta correta, por que o gabarito, por que aquela resposta é correta? Não basta dizer que ela é correta. É importante a justificativa. É importante que se apresente por que ela é correta. Para os distratores, nós também orientamos da mesma maneira, porque cada uma das respostas colocadas, apresentadas aos distratores, por que cada uma delas é incorreta. Lembrando que não pode ser explicada com a resposta correta, porque isso nós também encontramos, não é, Ju? Então, para cada resposta, a justificativa específica, ok? Eu acho que desse item passamos por todos os erros, né, Ju? Agora vamos ver a sugestão de reformulação, né? Da mesma maneira como nós fizemos lá com o item objetivo. Só fazer uma complementação rapidinho, Eli. Claro. Agora a gente vai junto com vocês melhorando esse item avaliativo. Então, a gente gostaria que vocês escrevessem no chat tudo isso que a gente falou, que a gente apontou, que poderia ser melhor neste item avaliativo. Então, coloquem aí. Precisa melhorar ainda isso, precisa melhorar o distrator, a palavra marca, né? Coisas que a gente foi falando aqui. Então, a gente vai olhar para o chat também, tá? Então, a Eliana vai explicando enquanto vocês vão escrevendo no chat concomitantemente.
Isto, legal. Assim nós vamos construindo juntos. Lembrando que ainda pode ficar melhor, né? Então, a sugestão de reformulação. Olha só como ficou, então, o texto base, não é? Com o enunciado que contém o comando. Você faz parte da equipe de marketing de uma empresa que deseja reposicionar sua marca no mercado. Em uma reunião, um gestor questiona: afinal, por que a marca é tão estratégica para o negócio? Com base nesse cenário, escolha a alternativa que melhor representa o papel da marca para a empresa. Vejamos as alternativas que, reforçando, devem ser sempre 5 alternativas. A. A marca ajuda a empresa a ser reconhecida e diferenciada no mercado, expressando seus valores e identidade. B. A marca serve apenas para deixar os produtos mais elegantes e modernos. C. A marca comunica algo, mas seu impacto nas vendas é limitado. D. A marca é usada exclusivamente em campanhas de propaganda visual. E. A marca deixa de interferir na percepção dos consumidores. Desculpem, a marca deixa de interferir na percepção dos consumidores, apenas nos lucros da empresa. Bem, o que essa versão melhora comparativamente à anterior? O contexto, né? Vejam que há um contexto aí, né? Simulado de uma reunião em uma empresa. Isso já coloca, isso já contribui, colabora para colocar o estudante numa cena e ele mentalizar a cena, né? Melhora na clareza conceitual. As alternativas têm níveis distintos de pertinência e complexidade, não é? Até porque já melhorou em muito ao trazer palavras ou conceitos pertinentes à área do conhecimento, não é? E vejam que a interpretação, não é? Ela também muito está relacionada ao emprego da linguagem de especialidade, a linguagem da área com que os estudantes se deparam, tanto em aula quanto irão se deparar em situação ali de trabalho. Melhorou em quê? No raciocínio crítico. Há confronto entre visões equivocadas nos distratores e a correta, né, do gabarito. A mobilização de competência melhorou porque aqui já é evidente que avalia conhecimento aplicado em branding e comunicação estratégica. Quer dizer, o item, ele se apresenta agora significativamente melhor, não é? Mas no que será que mais ele poderá melhorar? O pessoal está aí colocando as suas visões, as suas conclusões. Sim, Eli, daqui a pouquinho a gente vai comentar, viu, professor Armando, Bianca, Eliane estão falando, né, da concepção do banco, né, de questões, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A Elizabeth está falando que a alternativa precisa ser reescrita, reformulada, ou seja, a gente não pode utilizá-la. Já a professora Luciana fala que todas as palavras que têm mas, apenas, né, a gente precisa observar, né, e a gente fazer essa edição, né, para a gente de fato tornar ela mais correta. E a professora, né, Fernanda está trazendo aqui também essa complexidade da elaboração, né, dos itens avaliativos do banco, que a gente daqui a pouquinho vai explicar um pouquinho mais. Ah, que legal. Eu gostei da observação da professora que falou da alternativa né? Realmente. Eu até engasguei na hora de ler a questão, porque a leitura fluiu de uma maneira diferente, né? Ela pode ser melhorada. Legal, legal.
A repetição de marca, não é? A gente já falou sobre isso. Legal. Eu vou comentar aqui, já que a professora Fernanda também está endossando aqui, né, que a gente tem capacitações, tem momentos, né, principalmente, né, quem está em processo de jornada, como professor TI, né, TP, começa a observar mais, né, porque está nesse cotidiano do exercício, né, da profissão ali na parte um pouquinho mais administrativa. O que a gente tem observado, viu, professores? Acho que todo mundo aqui concorda, todos aqui somos, né, educadores, professores, a gente precisa rever realmente, né, o banco de questões, a gente tem olhado para isso, tá? E aí, uma sugestão aqui é fazer essa indicação desses itens pelo código, mandar por e-mail para a gente, e a gente faz, né, uma conferência com os nossos especialistas e a gente pode eliminar ali, né, excluir aquela questão que de fato não faz sentido, ou ela está com incorreta, está com exceção, né? Porque de fato às vezes passa despercebido, porque quem valida também são os próprios professores, né? O próprio cluster daquela unidade curricular. Então, às vezes, a gente não consegue olhar banco por banco, né? Quais são essas questões. Então, se vocês sinalizarem para a gente só faz essa conferência e a gente consegue excluir, né, esses itens avaliativos que não estão adequados. E a gente concorda, né, que a gente sempre evolui, que a gente sempre está aqui para melhorar, que de alguma maneira a gente aprende com o outro, refazendo, né? Hoje a gente tem feito muito com inteligência artificial, que tem apoiado muito na elaboração desses itens avaliativos. A gente fez uma oficina, né, com a Sintética. Quem fez deve ter adorado também, porque eu gostei bastante. Então, eles trouxeram várias formas, né, e formatos também de conteúdos para a gente elaborar. Quem está fazendo a pós-graduação da Ânima, né? Também teve esse contato com o professor, né, que falou um pouco de inteligência artificial no contexto da elaboração das avaliações, dos itens avaliativos. Então, estamos unindo forças, né, para a gente melhorar esses bancos de itens avaliativos, viu, professores? A gente concorda, a gente está juntos, mas a gente quer que faça sentido cada vez mais para todo mundo, né? Porque a gente tem um princípio, assim, que a avaliação é um processo de experiência de aprendizagem para o estudante. Então, a gente não pode perder de foco que o nosso estudante, ele está no centro do processo, né? Então, é para eles que a gente faz a avaliação, é para eles que a gente, né, elabora um item avaliativo que faça sentido de acordo com aquilo que a gente trabalhou em sala de aula, viu? Uhum. Vamos lá? Ju, eu gostaria de comentar aqui o seguinte, né? Nós ainda nos dois exemplos de sugestão de reformulação, nós reformulamos, mas nós não reformulamos no sentido de deixar as questões um primor. Propositadamente, nós não fizemos isso exatamente para provocar, não é, que os nossos colegas, professoras, professores, participassem aí no chat, né? Como a gente foi provocando. Porque a ideia é esta: sempre pode melhorar, ainda que o item seja elaborado com apoio da IA, né, João? Perfeito. O professor Ângelo aqui também colocou que poderia melhorar nas alternativas, né? A marca comunica algo, né? A marca deixa de inferir, né? Deixou claro aqui algumas questões específicas. Legal, obrigada. Agora é o momento da evocação, né? De evocar aqui da taxonomia, né? Da neuroaprendizagem. O que a gente sabe da matriz radial e como que a gente está agora nesse processo avaliativo, né? Nessa matriz radial. Quem acompanhou aí, né, o que a gente vem reformulando, organizando, né, essas matrizes, agora tem um entendimento um pouquinho maior sobre a referência matética. A gente vai ter dois documentos, tá, professores? O plano de ensino, com todas as especificidades, né, que agora tem a matriz radial, que é por ciclo, que tem predecessores, que tem as unidades de aprendizagem, que tem as 8, né, unidades de aprendizagem com as duas imersivas, com o projeto da A3, né? Então, tem uma noção mais estratégica do objetivo, da competência, do conhecimento, da temática, das habilidades progressivas, da composição, né? Das atitudes e valores, né? Nessa noção do plano de ensino. E a gente tem a referência matética, né? A referência matética, ela é de fato uma referência, né?
ela vai auxiliar os professores, né, para essa compreensão do plano de ensino, né? Então, a referência matética se baseia no plano de ensino, e aí tem todas as relações, né, estabelecidas com perguntas que vão nortear o nosso cotidiano, né, em sala de aula. Então, tem a temática, as habilidades progressivas, os organizadores prévios, a estratégia matética, porque a gente agora, né, cada vez mais observa essa experiência de aprendizagem a partir daquilo que a gente quer mobilizar, das habilidades dos estudantes, numa perspectiva da aprendizagem. Então, está para além do ensino, né, aquilo que eu quero ensinar, mas aquilo que eu quero que o aluno aprenda, né, que ele saiba demonstrar a aprendizagem dele. Como, né, a gente vai trabalhar esse design de aprendizagem a partir de ambientes e recursos, o material de estudo, orientação de estudo, avaliação, né, e toda essa composição da referência matética. Como é que fica, então, as nossas avaliações na matriz radial? Para que, né, todo mundo aqui tenha conhecimento. A gente mantém a avaliação A1, né, como uma avaliação mais discursiva, que tem aí os códigos da área, os objetivos, né, relacionadas aí à linguagem, né, então a gente quer trabalhar análise e síntese. É possível, né, a gente desenvolver e fazer e praticar, né, outras avaliações, utilizar outros instrumentos, trabalhar com a prática, mas talvez, né, ter um pouco mais de foco nessa avaliação, porque é uma avaliação presencial, é uma avaliação que a gente consegue observar e ter evidência de aprendizagem da escrita desse nosso estudante, né? Então, ainda mantém-se a recomendação de 2 questões de itens discursivos, tá? Então, porque a gente tem a referência do ENAD. Então, essa referência do ENAD é que faz a gente incorporar, né, no nosso processo avaliativo esse tipo de formato. Contudo, entretanto, não obstante, pode ser feito um outro tipo de avaliação, desde que essa avaliação seja um acordo entre os pares, entre o cluster, assim como a validação com a coordenação, de acordo com aquilo que se observa que seria interessante, que seria plausível, que seria é, dentro, né, do plano de ensino, é uma forma da gente aferir essa competência desse nosso estudante. Então, teria que ser uma avaliação condizente, né, que faça sentido, que seja uma aprendizagem significativa. A2, a gente tem a avaliação objetiva, que tem ali, né, os estudantes respondendo aos itens objetivos, que tem as UAs, né, então a gente vai compor, né, esses itens avaliativos a partir de cada UA, e a gente tem as competências estruturantes da aprendizagem, que é a interpretação e raciocínio lógico, e a gente tem uma metodologia para aferir competências. A gente tem feito, né, rodadas com um consultor psicometrista para entender melhor como aferir competências a partir de itens objetivos. Porque às vezes a gente fica com essa noção, né, da avaliação somativa, de pontos, né, mas que a gente quer observar realmente são as competências. E aí, nessa composição, a gente tem uma metodologia que chama TRI, que é a Teoria Resposta ao Item, que afere, né, algumas questões específicas na composição da elaboração desse item avaliativo. Então, a gente começa, né, a aferir melhor essa competência, né, estruturante desse nosso estudante. Atualmente, a gente tem o TST, que é a teoria clássica dos testes, que afere mais, né, se o aluno acertou ou errou, né? Então, a gente ainda quer melhorar, né, essa aferição do nosso instrumento avaliativo para entender melhor qual que é essa competência desse nosso estudante. A 3 se mantém, né, como uma avaliação processual. A gente quer cada vez mais observar, fazer essas observações daquilo que o estudante aprende, então, trabalhar com autorregulação, trabalhar com feedback, né, trabalhar com essa mobilização de habilidades, na medida em que a gente problematiza em sala de aula, né, faz um percurso formativo com ele, um processo mesmo, né? Então, essa é a composição que a gente tem, né, nesta matriz radial. Falando aqui sobre essas competências estruturantes da aprendizagem, né? A gente tem na literatura como que a gente chegou nesses dois, né? Essas duas competências estruturantes. Lembrando que a gente tem outras. A gente vai começar em 2025/2 com os 4 cursos, né? Lembrando aqui das letrinhas, né? Que a Eliana me ajudou, né? O POD, né? Então vai ser pedagogia, odontologia, direito e educação física, né? Então, lembrando aqui quais são os 4 cursos que a gente vai implementar agora em 2025/2.
Então, a gente já vem, né, trabalhando nesse semestre, né, para 2025/2, a gente ter essa noção das competências estruturantes da aprendizagem. Então, a gente se baseou na literatura, a gente investigou, foi com esse consultor, né, psicometrista, para a gente chegar nessas duas principais, a priori, né, depois a gente vai ampliar. Então, a interpretação, com a definição de que é um processo ativo de construção de significado, que integra informações explícitas do texto com inferências, conhecimento prévio e contexto comunicativo, resultando em um modelo mental coeso do conteúdo. Então, a gente atrela o conteúdo, mas a gente tem que ter um contexto, né? Então, é a partir desse contexto que a gente vai compreender melhor como que esse estudante, né, faz essa interpretação. E o raciocínio lógico, que é essa capacidade de aplicar regras formais de inferência, reconhecer padrões abstratos e resolver problemas por meio de manipulação de relações lógicas, né? A gente tem a compreensão de indução, dedução, abdução, né? Que tem essa compreensão de fato, né? Da utilização dessa competência do raciocínio lógico. Então, é um desafio, né? A gente tem trabalhado bastante, né, na elaboração desse item para que ele tenha esse composto. Não só isso, né, professores? A gente tem trabalhado também com suporte, que a gente falou bem no início dessa oficina. Então, quando ele tem texto, quando ele tem imagem, quando ele tem gráfico, para a gente trabalhar a complexidade, né? O formato dele, né? Quando ele tem resposta única ou ele tem resposta ao julgamento, né? Com situações de julgamento. Então, a gente vem trabalhando nessa composição. Bom, falando aqui um pouquinho, então, de tudo isso que a gente trabalhou, que a gente abordou, né? Agora chegou a vez de vocês para ver se vocês estão entendendo, né, tudo isso que a gente acabou de explicar. Quais são os objetivos das avaliações? A gente tem a avaliação A1, A2 e A3. Nesse jogo aqui, né, a gente vai fazer a associação, então tem as 3 avaliações e tem os respectivos objetivos, as respectivas frases para a gente associar. Bem rapidinho, bem fácil, né? Só para a gente desafiar aí quem que está prestando atenção, quem está aí de olho na tela. Então, dá aí 2, 3 minutinhos para vocês conseguirem acessar. Túlio colocou aqui no chat e vocês podem acessar pelo QR Code também. Dá 2, 3 minutinhos para vocês conseguirem fazer essa parte. Ô, Ju, eu gostaria de, a título, né, de sublinhar estas competências estruturantes da interpretação e do raciocínio lógico, né, na avaliação de competências, quão válido é trabalhar isto nas interações pedagógicas em aula, para não haver estranhamento por parte dos estudantes nos momentos de avaliação, que não são também só os momentos de A1, A2 e A3, né? Para que cada vez mais eles estejam familiarizados a desenvolver estas competências, né? Lembrando que todos os professores são professores de leitura, seja de texto verbal ou texto não verbal. Obrigada, Ju. Finalizado com sucesso. O professor Arnaldo aqui, ó. Tá prestando atenção, né, professor? Aquela famosa frase, né? Eu queria só para ver se vocês estão prestando atenção em tudo isso que a gente vem discutindo aqui. A gente que agradece, Elizabeth. A gente já está nos finalmente. E aí, gente, né? Então, nas avaliações, por que a gente utiliza, então, diferentes estratégias, né, avaliativas? Porque a gente tem esses objetivos, né? Na A1, a gente vai estimular esse estudante a analisar, sintetizar, né, conhecimento de forma mais estruturada, conectando essas diferentes unidades de aprendizagens. A gente vai lá na A2, né? Permite avaliar ali a capacidade de interpretação e raciocínio lógico com base em evidências mais quantitativas, porque a gente tem esse item objetivo. E na A3, favorecer esse acompanhamento do desenvolvimento da competência ao longo do tempo, né? Com base na entrega de um projeto, né? De uma avaliação mais processual. Então, cada tipo de avaliação, ela revela aspectos distintos do percurso formativo desse nosso estudante. Avaliar por competências requer integrar esses diferentes olhares, construindo uma compreensão ampla e coerente do que o estudante é capaz de realizar com o que aprendeu. Então, a gente cada vez mais vem trabalhando, né, essa noção nas nossas 3 avaliações.
Na nossa trajetória, né, desde 2024, a gente conseguiu ter uma estabilização das avaliações. Quem é das antigas consegue lembrar, né, como é que era um pouquinho tumultuado, né, essas avaliações. Hoje a gente já tem mais tranquilidade, né, para a gente saber quais são os dias, como que está funcionando, como que vai ser, né, a avaliação. A gente começa, né, em 2024/2, a seleção dos itens avaliativos A2 foi um ganho, né? Foi uma solicitação de professores também para que a gente conseguisse selecionar, não sei vocês, professores, mas eu, sabendo exatamente quais eram as questões que iam cair para os meus alunos, fez toda a diferença. Antes, né, era um banco que eu nem sabia, né, quais eram as questões que iam cair para os meus estudantes. Agora eu já sei quais são, eu posso escolher, isso é fundamental, eu posso elaborar, mesmo que eu não tenha encomenda, isso é importante também. Então, às vezes eu recebo encomenda, mas para aquela unidade curricular que eu estou lecionando, que eu já tenho mais domínio, né, que eu já sei mais ou menos, né, o que eu preciso aferir dos conhecimentos dos estudantes, eu faço uma questão ali, um item avaliativo a partir daquilo que eu acho que é importante, né? Então, menos aquilo que foi me solicitado, mas aquilo que eu acho que é importante para aferir do conhecimento dos estudantes. Então, a gente também abre para todos os professores, se você não tem essa possibilidade, né, naquele semestre, né? Se você tem aquela unidade curricular, nesse semestre, né, que você leciona e que você quer que seja um item avaliativo que você construiu, que você que vai aplicar ali no sentido de que vai estar ali para sua turma, está aberta, né, está aberto aquele banco, né, aquela possibilidade para aquele para aquele professor, né, faça para aquela turma, para aquele aluno. Em 2025, né, a gente teve avaliação presencial, né, primeiro semestre, mantém-se isso para o segundo semestre. A gente tem trabalhado com o novo marco regulatório, principalmente para o semipresencial, né, com obrigatoriedade do momento presencial, né, de uma aferição, também de uma avaliação presencial. A gente tem outras questões. A gente tem feito pilotos, né, de segurança, de autoria, principalmente, né, usando alguns recursos, né, tecnológicos, e avaliação por competências aí, a gente fazendo essa ampliação a partir desse semestre, né, principalmente, né, com os cursos que vão entrar nessa matriz radial. Em 2026, né, o que a gente quer, como que a gente quer chegar, né, com avaliação por competências em escala, porque a gente já validou, já testamos, né, já começamos a entender melhor, com a segurança e autoria da ampliação também, né, nesse percurso, e avaliações presenciais, né, a gente quer cada vez mais avaliações presenciais. A gente está falando num modo mais genérico aqui mesmo, porque eu tenho certeza que a grande maioria também anseia, né, por esse tipo de momento, porque a gente percebe que os nossos estudantes estão estudando mais, estão mais se preparando melhor, né? Eu vejo assim o entusiasmo deles, né, o interesse maior nas aulas. Aqui o cronograma, né, das avaliações para esse semestre. Então, a gente começa aqui no cadastro, A1 e A2, a gente já inicia já nesse mês, já 25 de agosto, né, tanto A1 quanto A2 no mesmo dia, na mesma data, já se iniciam. A1 vai até dia 15 de setembro, A2 vai até dia 26 de setembro. Vale ressaltar, A1, né, a gente só cadastra se a gente está numa unidade curricular que a gente é do digital, né? Se a gente está num curso que é presencial e os dois professores estão presenciais, ou é híbrido, um professor está online e outro professor está presencial, a gente não precisa fazer esse cadastro, né? O cadastro é feito somente para aquelas unidades digitais, né? Então, que os alunos não tenham presencialidade. E a A2 vai até dia 26 de setembro. Então, a gente tem um mês aí para poder elaborar os itens avaliativos da nossa avaliação A2. E a gente pede encarecidamente que prestem atenção nesse calendário, porque isso influencia, né, em todos os outros processos, né? Então, a gente tem que saber, né, que essas datas são importantes. A seleção, né, para quem está lá na UC Digital, da A1 vai do dia 16 de setembro a dia 25 de setembro, da A2 do dia 24 de novembro a 5 de dezembro. A revisão, né? A gente continua com a revisão por pares, né? A gente fez isso em 2025/1, a gente quer continuar isso em 2025/2, quer fazer essa revisão por pares. Então, se você está lá num banco que você cadastrou, né? Você tem acesso à revisão, né? Então, isso é interessante. A gente vai ter um mês aí, o mês todo, né? De outubro, para poder fazer essa revisão.
A aplicação da A1, do dia 6 do 10 ao dia 11 do 10, se a prova, né, a avaliação for no sábado, às vezes, né, para o semipresencial. A1, em segunda oportunidade, do dia 3 do 11 ao dia 8 de novembro, e A2, 9 e 10 de dezembro, né? E a segunda oportunidade apenas um dia, né? Porque essa avaliação, ela é online. Lançamento das notas, né? Na A1, a gente tem as datas do dia 27 do 10 ao dia 14 do 11, para fazer o lançamento das notas da A1. A A2 é sistêmico, né? Então é lançado pelo próprio sistema. E a A3 a gente tem até o dia 5 de dezembro para poder fazer o lançamento dessas notas. Aqui, né, é o cronograma de plantões, né? A gente tem plantões para todos os processos avaliativos, né? Então, cadastro, a gente tem 2 datas, 25 de agosto e 17 de setembro, para cadastro tanto da A1 quanto da A2. A gente tem para seleção, né, dessas questões da A1, que estão, né, nas UCs digitais, no dia 29 de setembro. A revisão da A2, a gente tem 2 dias de plantões, 8 do 10 e 20 do 10. Orientações para a segunda oportunidade da A1, dia 25 do 10. Lançamento de notas da A1, 5 do 11. Seleção de questões da A2, a gente tem 2 datas, né? Então, 2 dias específicos, 12 de novembro e 24 de novembro. E o plantão também de lançamento da A3 no dia 2 de dezembro. Então, né, tendo aí momentos de plantões, momentos de tirar dúvidas, né, com vocês, professores. Bom, a gente queria agradecer a participação de todo mundo, né? Esses finalmente também para a gente realmente agradecer, falar que avaliar por competências é, acima de tudo, um gesto generoso, intencional, né, de iluminar caminhos, promover aprendizado, provocar reflexão e celebrar conquistas, né? A gente está aqui juntos, querendo fazer dar certo, né? Querendo fazer com que essa avaliação e esse momento de avaliar por competências está para além de uma definição, né? Aqui são, né, as pessoas que fazem, né, isso acontecer, são os corações que planejam, que cuidam, que fazem acontecer. A Renata Canabrava, gerente acadêmica, a Lilian, coordenadora da avaliação mais interna, a Gisele, da coordenação do ENAD, que é a nossa avaliação externa, a Carol, a Deise, a Sabrina, o Túlio, a Eliana, o Bruno, a Tainara, a Cássia, a Fran, a Sabrina, a Lohane e a Simone, trabalhando aí em time, né, em equipe aqui, fazendo todos esses processos, né, avaliativos, tanto interno quanto externo, para que a gente tenha aí cada vez mais uma experiência de aprendizagem significativa para os nossos estudantes. Então, agradecer as nossas referências, né, e nas finalizações. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ju, Túlio, parceiros mais próximos aqui do nosso time de avaliação, Dani, querida, que é sempre tão bom ter você aqui com a gente, representando o seu time, que também é assim tão querido, viu? E aos professores e professores que tenham um semestre iluminado e maravilhoso. Nós que agradecemos, professora Eliana, professora Juliana, Túlia, todo o time da avaliação, um time que tem uma dedicação assim incansável em tornar o nosso trabalho enquanto docente cada vez mais capacitado, com uma entrega melhor, sempre pensando aí nos nossos estudantes e no resultado que a gente quer entregar para eles. Então, a gente fica muito feliz. Encerramos aqui essa oficina com certeza, com muitos projetos e com a certeza de uma avaliação e de uma qualidade de itens muito melhor, né, para esse 25.2. Muito obrigada a vocês. E a gente se vê aí pelos horários coletivos, pelo antessala. A gente segue na formação dos nossos professores. Uma boa tarde a todos e obrigada. Tchau, pessoal.